verão de 1998. Um ano como ajudante do ajudante, eu já me sentia ajudante de pedreiro. Naquele momento, eu já tinha observado bastante o seu Zé trabalhar. Eu, nas horas que eu não estava trabalhando com ele, eu estava adiantando a minha casa, e o rapaz que me ajudou a fazer minha casa, que foi meu primeiro contato com obra lá em 94, 95, fazia a casa dele e eu ajudava ele nos horários vagos. Então eu trabalhava de segunda a sexta com o seu Zé, e à noite e final de semana eu ficava intercalando entre a minha casa e a casa dele. Eu estava bem animado. Eu tinha observado nesse um ano algumas coisas, e então tinham coisas que me deixavam curioso. Uma delas era, às vezes a gente estava num serviço grande e o cliente pedia para tampar um buraco, do tamanho da palma de uma mão, com a massa, que ele já estava mexendo com massa. O seu Zé ia lá, olhava e falava assim: tá, posso fazer sim, R$ 10. O cliente ficava meio assustado, porque o cliente pensava assim: nossa, uma obra desse tamanho, ele está me cobrando para tampar um buraco. E eu, naquele momento, eu achava isso meio absurdo e eu criticava ele. E anos depois eu fui entender que não era bem assim. Eu entendi a motivação dele e passei até a aplicar, mas isso a gente só vai ver lá na frente. Então, em alguns momentos ele saía de perto, o cliente meio que desabafava comigo: pô, tô gastando um dinheirão com o seu Zé, e eu peço ele para fazer qualquer coisa, um fixo soltou, uma tomada para trocar, e ele cobra por fora. E eu, naquele momento, 21 anos, eu algumas vezes critiquei ele. No futuro, eu vou entender o porquê ele fazia isso e vou até aplicar na minha vida, mas a gente só vai ver isso lá na frente. Então, o conhecimento é assim: a gente erra para poder acertar, né? Não tem como a gente não errar, senão a gente nunca vai poder fazer o certo. E naquele momento eu estava satisfeito trabalhando com obra, mas eu já estava casado e já tinha uma filha pequena. E existia uma cobrança muito grande. Eu tenho um emprego de carteira assinada, uma estabilidade, negócio de obra, tem hora que tem hora que não tem. Seu Zé praticamente não parava. Muito raro ele parar, mas ficava essa insegurança em casa. Ficava essa pressão na minha cabeça, todo dia, apesar de não faltar nada, sempre tinha essa cobrança. Amanhã ou depois, como é que vai ser? Você vai ficar mais velho, você tem que pensar no seu futuro. E aí eu sucumbi à pressão dentro de casa e resolvi não trabalhar mais com obra. E ali eu embarquei num serviço de carteira assinada, e o emprego que apareceu, que foi até arrumado por essa esposa minha, foi um emprego de ajudante de caminhão. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, que eu vi qual era o trabalho, eu falei assim: o que mais me decepcionou foi, aqui eu não tenho futuro. Eu sou um cara que eu não gosto de dirigir, eu nunca gostei. Eu tive carro lá com 16 anos, mas eu não gostava, nunca gostei de dirigir. Então, a melhor que podia ser era o motorista, e eu sabia que ali não ia dar para mim, porque não era uma profissão que eu ia abraçar. Mas, como eu sempre pensei, fazer o melhor, seja no que eu estivesse fazendo. Então, todos na fábrica que eu trabalhava saíam 6 horas da manhã, 16 caminhões, e voltavam em média 4 horas da tarde. Era uma firma terceirizada, então ela não tinha vínculo com a empresa principal do produto que a gente entregava. Então a gente tinha uma carga de média de 3.000 quilos, variava entre 2.800, o máximo era 3.000 quilos por dia. Era um motorista e 2 ajudantes. E eu caí na equipe, que era uma lenda lá. Um dos caras saiu e eu entrei já de cara nessa equipe. Porque enquanto todos chegavam 4, 5, alguns até 8 horas da noite, que é a hora que saía do mercado 9 horas, chegava na empresa, que tinha que voltar para a empresa para prestar conta, essa equipe voltava por média meio-dia, 1 hora da tarde. E ninguém entendia por quê. E eu fui trabalhar. O motorista se chamava Alexandre, o ajudante se chamava Alexandre e eu, Alexandre. Então virou o triplo A. E eu entendi por quê. Todos dois eram focados. Então, o motorista que normalmente não bota a mão na carga, ele botava, não para carregar, mas para bater, como a gente diz, que é jogar nas nossas costas.
eu carregava fardos, né? Fardos são sacos de 10 quilos. Então são 3 em cima do ombro, que dá mais ou menos a altura da cabeça, e 2 atravessados. E a gente entregava num ritmo frenético. Enquanto outros motoristas chegam, por exemplo, nosso foco é entregar em supermercados. Alguns depósitos, mas 99% são mercados. Você chega, tem uma fila de caminhão que você tem que respeitar para entregar. Esse motorista, ele tinha um esquema, que era, ele chegava no conferente do mercado, falava, ó, esquece a fila, se eu chegar aqui com a mercadoria você recebe? Ele falava sim. Então ele parava, nem que fosse na rua do lado, que tivesse vaga para parar o caminhão, e a gente tinha que vir. Então, enquanto os outros motoristas paravam o caminhão na portinha da entrega, ele às vezes parava na rua do lado. E a gente vinha com aquilo no braço, um esforço físico muito maior do que os outros. Compensação, meio-dia, 1h, a gente parava, voltava, chegava na fábrica, meio-dia, 1h, e deixava o caminhão, ele acertava a nota, a gente era ajudante, mas a gente ia com ele, tinha que prestar conta, assinar que trabalhou, e a gente ia para casa. Eu chegava em casa cedo, mas em compensação era uma explosão, né? E eu comecei a trabalhar, o pessoal do caminhão, da equipe nossa, era muito bacana, e eu peguei gosto, não de ficar ali, mas das pessoas, né? Só que ali tinha um problema, logo eu fui descobrir que quando um falta, eles não têm gente para substituir. Aí um único ajudante tem que carregar aqueles 3.000 quilos nesse curto espaço de tempo. E aí eu entendi o que era sofrer. Então eu peguei um dia, me peguei um dia, numa entrega que a gente tinha, no bairro de São João de Meriti, onde quando a gente ia entregar, tinha que subir 2 lances de escada de ferro. E antes disso tinha que ter uma ruazinha com uma rampa. Então a gente usava um carrinho chamado burrinho. Aqui no Rio a gente chama de burrinho sem ramo. E eu tinha 1.000 quilos para descarregar e o rapaz tinha faltado. Então naquele dia eu parei, estava um sol, mais de 40 graus. Eu lembro perfeitamente de eu parar numa das viagens, ainda estava na subida, e me deu uma vontade de chorar. E eu chorei, porque eu pensei assim, meu Deus, acabou aqui, daqui eu não saio, daqui vai ser só isso, braçal. Isso já tinha arrebentado a minha coluna, isso durou alguns meses, por volta de 6 meses mais ou menos. Eu falei, eu já não tenho mais saúde, fisicamente isso aqui está acabando comigo. Bato palma para quem consegue fazer isso a vida toda, mas realmente para isso eu não nasci, eu tenho consciência disso. E eu estava fazendo isso porque em casa eu era cobrado. Aí eu parei de ser cobrado. Detalhe, como ajudante de caminhão eu ganhava ainda um pouco menos de quando eu estava ganhando como pedreiro, mas eu tinha a famosa carteira assinada. E eu tomei essa decisão pensando na esposa que estava me cobrando e sempre jogando para cima a neném que eu tinha e a minha responsabilidade. Então naquele dia subindo eu falei assim, não dá para mim. Não dá, aqui não tem perspectiva, aqui o pessoal do caminhão me cativou, é uma equipe bacana, eu gosto de produzir, eu gosto de me destacar no que eu faço, e a gente acabava chamando a atenção, mas para mim não dá. Então eu procurei novamente o seu Zé e para explicar a ele que eu saí de boa, sempre saia de boa, né? Sempre saí de boa. E eu fui procurar ele e expliquei tudo o que aconteceu, o que estava acontecendo, e se eu teria uma oportunidade de voltar a trabalhar com ele. Ele, na hora, ele falou sim. Ele nunca me elogiou, mas eu sei que eu produzia bem para ele, eu não reclamava, eu seguia todas as disciplinas que ele gostava, e que depois eu apliquei na minha vida profissional. Eu até costumo dizer que foi um carrasco, mas um carrasco necessário, um mal necessário. E eu voltei. E assim que eu voltei, a primeira coisa que ele falou, aí eu tive o primeiro atrito em casa, né? Porque a família não aceitou. A família não aceitou eu largar o emprego de carteira assinada para voltar. Então ali eu fui onde eu ouvi coisas que eu não esqueci, inclusive consigo lembrar para contar essa história. Que é, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai ser um profissional, você jogou fora a chance da sua vida, que Deus te deu uma chance e você jogou fora. E eu falei, não, eu acho, desculpa, respeito todos que trabalham nessa profissão e em outras, mas essa não é a chance da minha vida. A chance da minha vida eu ainda vou fazer. E voltei, e a primeira coisa que o seu Zé me ensinou, que foi uma lição que mais para frente eu vou explicar o que aconteceu, mas ele falou, tá bom, você volta, mas antes você vai no INSS e começa a pagar a sua autonomia.
garanta o seu futuro. A gente não sabe o dia de amanhã. E antes de trabalhar com ele, ele me deu o primeiro, ele falou para mim começar numa terça, na segunda eu fui lá no INSS, perdi o dia todo e tirei meu carnezinho para pagar mensalmente, né, como autônomo no setor de obra, né? Então eu fiquei todo bobo quando eu vim para casa e estava lá que como destacando que eu trabalhava com obra, eu passaria a pagar. Falei, bom, agora eu vou embarcar de vez, já que todo mundo duvidou, e já que até dentro da minha casa as coisas mudaram, agora eu vou abraçar de vez. Então a gente para por aqui, estamos em 1998, quase chegando a 1999. Eu faço uma proposta para que cada um pense aonde estava em 1998, alguns eram bebês, alguns crianças, outros já um pouco mais adultos, eu estava ali, já tinha feito nesse meio tempo da minha história 22 e estava na minha caminhada e agora pegando para não largar mais. E aí a história vai continuar, eu não posso adiantar o que vai acontecer, mas é uma caminhada que nós já estamos chegando quase a profissional. Talvez sejam os episódios como ajudante não tão longos, porque em 2 anos não aconteceram tanta coisa assim, mas assim que eu volto a trabalhar com o seu Zé, 2 meses depois eu sou testado numa decisão e na minha disciplina. Mas isso vai ficar para uma outra história.